Oi, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um podcast. Hoje é a noite do Imersão Florescer. Nós estamos aqui com o pastor e profeta Saulo Matos. E sempre que ele vem aqui tem uma bala espiritual. Eu sei que essa noite vai ser incrível. Pastor, seja bem-vindo. Que maravilha receber você aqui no podcast, nessa conversa que eu tenho certeza que vai edificar muito o pessoal que está assistindo. Puxa, Ariane, eu que agradeço. Obrigado mesmo, você, o pastor Murilo, toda essa igreja que tem sido um florescer, não só para Maceió, para Alagoas, para nossa nação. Obrigado, eu me sinto muito honrado em estar com vocês aqui. Nós aqui sentimos honra em receber você que é nosso amigo. E eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está em casa, como foi a sua história. Você tem sido muito usado no Brasil, né, no profético, na administração da palavra, mas como foi a sua história? Às vezes a pessoa não sabe, né, que está assistindo. Conta aí um pouquinho. Para mim é muito significativo também estar em Maceió, né, porque é a minha cidade, é a minha origem. Eu sou criado da igreja desde que nasci. Não conheço, como a gente fala, o mundo. E assim, desde os 8 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau. Então, assembleano, trabalhando ali com a igreja, com o departamento infantil, que tinha culto, que tinha peça, que tinha congresso. Então a gente era envolvido de forma direta e até inconscientemente o Espírito Santo já estava trabalhando em nós, né? Em mim, no caso, para aquilo que ele iria me permitir viver anos depois. Então, com 8 anos batizado com o Espírito Santo, em um congresso infantil, eu lembro que eu fui tomado pelo Senhor, pelo Espírito. Ele me encheu de uma forma que eu não consegui ir andando para casa. Uau. A gente morava em um subúrbio aqui de Maceió, chamado Clima Bom. E a gente ia a pé para casa e meu pai me carregou. Uau. E depois dali, eu comecei a sentir algumas impressões espirituais. Ainda criança? Ainda criança. Aí batizei nas águas com 12 anos. Aí foi aquela chave que vira, né? Você recebe, você faz uma comida e depois você bota aquele tempero. Então, assim, foi algo que começou a ser desenrolado no meu cotidiano, no meu ordinário, posso falar. Na minha vida com Deus, na igreja, servindo, amando a igreja, amando os ministérios, estar honrando os pastores. Então, comecei a sentir aquelas impressões espirituais. Meu coração aquecia. Eu tinha que falar. Minha visão era aberta. E, assim, a maturidade que eu não tinha ainda me deixava em um lugar um pouco tímido. Então, assim, aí começou, desci as águas aos 12 anos, e eu lembro que eu estudava próximo à igreja que eu congregava. E eu era pela manhã e tinha um dia na semana que não tinha aula, ou melhor, a aula acabava cedo. Eu podia ir para casa dormir. Eu ia para onde? Para a consagração. As irmãs do coque. Ah, meu Deus. Lá no tabuleiro. Aquela né? atmosfera. Aquela atmosfera. Eu lembro que eram algumas irmãs, poucas, 5 irmãs, estavam de joelhos. Eu entrava na igreja, e nesse dia especial, eu entrei na igreja e fiquei lá atrás, ajoelhado, assim, contrito, coração quebrantado em Deus, e Deus toma uma irmã. Ela já dorme no Senhor. Chamada irmã Lurdinha. É porque o profeta morre, mas a profecia não. Não. Oh, meu Deus. Aí ela vem, ela pega na minha mão, eu tinha 13 anos, pega na minha mão e começa a andar em toda a igreja. Eu vou fazer assim com você. Uau. Você vai estar aqui, daqui a pouco você vai estar lá, aí vão te procurar, vão te achar, vão saber quem é você. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou estar aqui? Eu pensando, como é que eu vou estar lá e andando a igreja toda? E vou te tomar. Os meus mistérios vão ser desenrolados na tua vida. Nossa, o que você vive hoje. Total. Aí quando eu recebi aquela informação, aquele download espiritual, e eu comecei agora a agir sobre a palavra que eu recebi. Então eu comecei a ser mais intencional na minha entrega, mais corajoso. Começou um preparo, Começou né? um preparo. Até que de forma assim, eu nem vi, Ariana, e eu já estava fazendo. Eu nem tinha, de certa forma, a consciência, e eu já estava falando. Eu sei. Então, assim, foi muito louco pra mim. Chegou uma época que aqui em Maceió, meus pais não tinham nome, nem minhas irmãs. Era mãe de Saulo. Mãe de Saulo. Irmã de Saulo. Porque começou um menino novo destacando, né, na igreja, cantando, profetizando, pregando, aquela coisa toda. E chegou uma época em que uma irmã falou pra mim assim, Deus mandou você caminhar comigo. Ela profetiza. Você vai caminhar comigo, vai todo lugar que eu for, você vai. Nossa. Comecei a observar a irmã Maria, como é que ela entrava na casa de alguém para fazer oração. Como é que eram os propósitos que ela fazia. Como é que ela chegava na empresa para orar. Aquela coisa que a gente faz hoje. Aí eu comecei, mas não é fácil. Porque assim, Deus permite que os Elias espremam os Eliseus, né? Então eu chorava, irmão, porque a mulher era brava. Mas todo prumo, todo prumo tem um resultado bacana, né? E assim, aí eu caminhando ali, 18 anos, eu já estava
virada no giraia. E foi muito interessante poder viver isso com a realidade de igreja local. Isso aí. Não foi sobre a sombra de alguém, não foi sobre a projeção de alguém, não, foi sobre a vida da igreja local, que me forjou o departamento de adolescentes, o de jovens. Aí eu acho que os verdadeiros ministérios assim poderosos, eles nascem num serviço natural da igreja. Total. Não é? Você não almeja lá fora. É algo que se desenvolve aqui dentro, no útero, né? Do seu local, onde sua Deus realidade da sua realidade, e Deus vai te formando, te forjando, colocando ali tesouros em você e futuramente aqui sai. Então, eu acho que o verdadeiro dom de Deus, ele começa onde você está primeiro plantado. Total. Né? É por isso que quando Deus vai marcar o capítulo da vida de Davi, e quando Jessé chama ele para ir levar comida para os seus irmãos, aí dá uma cesta. Naquela cesta não estava escrito honra, estava escrito serviço. É isso aí. Então, quando Davi pega o serviço para ir levar para os seus irmãos, Deus marca o capítulo da vida de Davi para sempre. É o serviço. Então, a honra de Deus, ela vem com o nome serviço. É verdade. Se entrega, disposição, tá aqui, se envolver, abraçar a visão, sabe, honrar a liderança. Eu acho isso olha, incrível. Não tem. E eu, hoje, como pastor de igreja local, você também vive essa realidade, servindo junto com seu esposo. A gente sabe, todos os que se destacam em uma comunidade de fé local, tá avisando, se prepare, que na próxima cena vai ser uma voz profética na nação. Nossa, é isso aí, meu Deus, tô arrepiada. É desse jeito, desse jeito. E assim, a gente vê os maiores, hoje, a gente estava conversando, né? Os maiores líderes que são relevantes hoje. Olha a sua raiz, olha a sua origem. Tem uma igreja, tem uma casa. Tem uma casa onde serviu, onde chorou, onde construiu, né? Uma visão também. Eu acho isso incrível. Pastor, você tem andado aí pelo Brasil todo. É nítido esse profético que você carrega, esse poder que Deus tem acelerado, assim, cada vez mais, né? Dentro do Brasil. E eu queria perguntar, o que nós vivemos é avivamento? É início de avivamento? É o quê? Você que tem andado aí em todos os cultos, né, proféticos e vivido isso, a gente já está dentro do avivamento ou é só algo que Deus está mostrando? O que é para você? Qual a sua visão do que é o avivamento para o Brasil? Que a gente sabe que existe essa profecia. Nos últimos dias, o Brasil seria esse celeiro, essa nação profética, essa nação cheia de fogo. Para você, o que é o avivamento? Eu acredito que o avivamento é como o desejo do céu e o desejo da terra. Então tem aquele beijo apaixonado. Então quando há esse beijo apaixonado. Então, nos últimos dias, nós não estamos vivendo o avivamento. Mas nós já estamos sendo levados a esse lugar de anseio, de desejo. De fome, né? De muita fome pelo Senhor. Então a gente vê muitas igrejas abarrotadas, né? Mas quem sabe de pessoas vazias. Então, o que o Senhor está promovendo, e sempre que os profetas se levantam com uma direção divina para um despertamento, para promover um aviso, para promover um ajuntamento. Então, eu acredito que a voz profética que está ecoando na nação brasileira, esse chamamento de Deus para que a igreja volte para esse altar que pega fogo, esse altar que incendeia por ele, esse altar que tira todas as cinzas para que o fogo venha, e é um fogo verdadeiro, sem mistura. Né? Então, o que eu posso falar para você que está me vendo aqui agora, que o que o Senhor está esperando da igreja nesse tempo, para que o avivamento chegue genuíno, completo, pleno, integral, é que você ame, honre, se envolva, se derrame, sabe? Queira viver essa realidade, a começar da sua igreja local. É isso aí. A gente coloca muita expectativa nas grandes estruturas, e o Senhor quer começar o avivamento em nós. É isso aí. Na nossa casa, sabe? Antes de ser global, é local. É local. É local, então, sempre. O que eu posso falar é que o Espírito Santo está me dizendo assim, eu estou levantando a voz profética para que você chame o povo de volta para o lugar onde o fogo queima. É isso que eu sinto. Deus deu corda um pouco para a igreja, ela foi um pouco meio independente. Até para ser filtrada.
E agora ele está fazendo esse caminho de volta da consagração, desse depurar do fogo verdadeiro, porque é o tempo mesmo de separar o falso do verdadeiro. Né? Foi muito tempo uma mistura. E Deus até permitiu, mas agora existe essa voz profética de despertamento para que a gente possa ver o que é verdadeiro e o que é falso. Isso é primordial para que a gente viva o verdadeiro avivamento que vem aí. Eu também enxergo dessa mesma forma. Nós só estamos saboreando algumas pequenas coisas que Deus manda. Não é o avivamento ainda inteiro, né? E a gente tem que voltar mesmo para essa consagração, de nos arrependermos, de ficarmos cheios do temor do Senhor, né? De viver essa santidade, de desejar essa santidade. Pastor, me diz, na sua vida de consagração, de busca, como é que acontece um pouquinho? Qual é o seu horário? Dizem aí que o horário do profeta é a madrugada, né? Então, como é um pouquinho a sua consagração? Como é um dia normal do pastor, sem agenda, sem nada, o dia que você tira para se consagrar ao Senhor, esse bastidor que ninguém vê, né? Vê lá no altar às vezes, mas não é a vida mesmo. Como é que você se fortalece? Como é que você usa aí o seu tempo com Deus? É bem interessante porque muita gente também pergunta sobre isso, né? E assim, na minha vida como esposo, como pai, também um tempo de consagração. Quando eu estou servindo a minha esposa, quando eu estou servindo a minha filha, e cuidando da minha filha, da minha esposa. Nossa, os líderes precisam entender isso. Eu também estou recebendo muito do Senhor. Então, aí eu me dedico, eu estou aqui, estou no meu dia a dia, então estou levando minha filha na escola. Eu tenho esse prazer. Quando eu estou em Brasília, levo a Raquel para a escola e trago, busco, né? E trago. Levo e trago. E daí, ali, eu vejo o Senhor me enchendo. Ali eu vejo o Senhor permitindo que eu tenha um pouco do que Ele tem feito por mim. Né? Quando eu estou com a minha esposa, com ela, aproveitando, curtindo. Aí eu aproveito esse momento e vou. Aí tem o intervalo da tarde. Então a tarde para mim é crucial, porque à tarde eu consigo ler. Então a minha base de abastecimento é a leitura. Então eu escolho um livro e me dedico nele. Aí vou na Bíblia. Aí de madrugada eu não consigo dormir. Aí ali o Senhor vai me dando algumas revelações da palavra. Então eu não tenho, Ari, algo assim. Falo assim, tem um padrão. Eu não tenho padrão. Eu tenho o meu ordinário. De servir, de cuidar da minha casa, que ali o Senhor me dá. Aí tem os mistérios de Deus também. É que Deus me desperta de madrugada. Deus me leva para um lugar que só dele. Então, a gente vai no avião. Cara, é muito louco. Nas viagens aí, ali, se eu puder tirar para descansar, é ali que eu tiro para... Eu já desço tomado. Tá nos céus e o Senhor já vai revelando ali. Eu já desço tomado. Tem lugar que vem assim, eu já sei exatamente o que Deus quer fazer, o que Deus vai ministrar. Uau! É você ter a sua vida em Deus e você ter a sua vida pautada na verdade que o Senhor tem permitido você viver. Pastor, eu acho isso tão interessante, porque assim, as pessoas às vezes nos veem na plataforma, veem o poder de Deus, né, tomando alguma pessoa, e elas acham que tem algo assim que é muito grande que você precisa fazer. E não é. É o que você está falando. Meu Deus, isso é um segredo incrível. É o seu comum que se torna sobrenatural. Né? A sua vida de consagração particular, quando serve a família, quando você limpa o seu coração, quando você... Tem o jejum. Tem a oração, tem os momentos, sim. Mas o seu comum ali, Deus também está se revelando. Total, então, assim, eu acho isso muito importante para todo mundo que está assistindo, principalmente o pessoal novo, né? Que Deus está levantando, que às vezes acha que tem que ser muita coisa e não precisa. É o seu comum que Deus vai derramando o sobrenatural dele na sua vida. Pastor, se você pudesse falar assim, resumir profeticamente, daqui a 5, 10 anos no Brasil, o que você enxerga? Eu enxergo um tempo de Ezequias. Ezequias foi levantado como o restaurador do culto ao Senhor. Então, Ezequias tem como pai alguém que não é referência, mas ele escolhe um pai espiritual, que é Davi. Se você pegar a história de Ezequias, você vai ver que Ezequias escolheu Davi como referência. E agora ele vai ser aquele que vai restaurar o culto ao Senhor. Então, o que eu creio, o que o Senhor tem ministrado no meu coração, que o Senhor está nos levantando, como Ezequias nesse tempo. Que daqui a uma década nós viveremos o que nós semeamos. Meu Deus. Em lágrimas, em investimentos, e muitas das vezes em
perseguições, em compreensões, nós vamos ver o resultado de uma igreja que voltou para o Senhor, restaurou o culto, restaurou o altar. E o Senhor se alegra quando ele encontra alguém que acredita no que lhe foi confiado. Uma coisa é Deus te dar, outra coisa é você acreditar no que o Senhor te deu. Né? Então a gente não pode ter essa incredulidade oculta. Nossa. O que é incredulidade oculta, Ari? É quando eu sou bom para crer pro outro. Para falar pro outro, faz assim, ora assim. Deus quer te usar assim. Aí chega a tua hora de Deus quer te usar, quer levantar a voz com voz profética e você fica como Zacarias. Pô, o sacerdote era bom para todo mundo. Quando chega a hora dele viver com Isabel, ele fala, mas como? Duvida. Então, vamos voltar para o Senhor. É o tempo onde nós vamos restaurar o culto ao Senhor. É o tempo de Ezequias. A próxima década é a década de Ezequias. Anota aí. É a década de Deus restaurar, de nos levantar como restauradores do culto ao Senhor. Aleluia. Última pergunta. Eu creio que todo mundo que tem algo poderoso, algo marcante, que se torna uma influência, ela sangrou em alguma área da vida para salvar. Todo líder. Qual foi a sua história de dor? Porque as pessoas acham assim, pastor Saulo, profeta Saulo. Não, deve ser tudo muito bom. A história dele deve ter sido linda, né? Se você pudesse resumir, onde foi essa história de dor para Deus te levantar com tanta autoridade profética hoje? Amém. Isso é bom também falar, porque foi daqui, né? Eu tive alguns embates emocionais aqui, na busca, né, a gente que cria na igreja, a gente tem isso, né? Pô, tem que casar logo, e a gente tem que casar com alguém que vai me ajudar. Então essa minha busca, até que desenfreada, de ter alguém, então foi uma das áreas onde eu fui afetado. E outra área também foi na minha ingenuidade em confiar em todo mundo. Uau. Como eu não tinha essa malícia do mundo, você lidar com alguém que é convertido, mas que passou pelo mundo, você vê que é um cara assim, um cara esperto. Um cara crente hoje, mas é um cara assim, não, calma. Quem é criado na igreja não tem essa malícia. É isso aí. Sabe, de conhecer. Meu Deus. Aí você vai e dá acesso a todo mundo. E confia em todo mundo. É isso aí. Sabe? E quer andar com todo mundo. Então, nisso também eu sofri bastante. Sofri bastante em confiar. E eu falava ontem na igreja, meu local, eu estava pregando sobre Ezequiel. Estava falando sobre o poder que existe na comunhão de quem compacta com o teu propósito. É isso aí. E eu falei, tem coisas que eu estou vivendo em Deus, que eu tive que ser radical em escolher quem caminhava comigo e quem eu caminhava. Uau. Então, qual é a lição? Quando eu aprendi que tem coisas e tem pessoas que fazem parte da tua agenda. Meu Deus. E outras que fazem parte do teu destino. Eu aprendi que eu tinha que viver com esse filtro diário. Nossa. E tem relacionamentos, sabe, necessário, que é só para dar e receber. Eu já fui para alguém assim e alguém já foi para mim também. Sim. Era só para aquele momento e acabou. Não tinha vínculo. Não estreitava nada. Porque se fosse com vínculo, te parava. Era só para você liberar algo, receber algo, enfim, acabou. E se eu não tivesse a maturidade para conhecer que o Senhor estava me preservando quando te separou, quando até permitiu essas dores para que eu aprendesse para a próxima história, eu vivia preso lá. Estava preso em uma frustração, preso em um relacionamento que não deu certo, preso em uma amizade que eu investi, que eu acreditei, de repente houve a traição, tá? Enfim. Então, foram duas áreas que eu sofri bastante. A área sentimental, pela essa busca de querer casar. E hoje, 11 anos de casado, sou bem casado. Glória a Deus. Clarinha, é assim, coisa do céu na minha vida. E também em aprender a lidar com essas traições e com relacionamentos interpessoais que traziam desconfortos. Mas tudo coopera pro bem, né? Pro bem. Tô feliz hoje. É isso aí. Eu também ensino muito sobre o poder de conexão, né? De quem a gente escolhe para andar. A gente fala demais sobre isso. A gente precisa desse discernimento, esse filtro mesmo, como você falou. Se a gente tá de olho no propósito, a gente tem que escolher com quem tá indo para lá também, né? Jesus foi assim. Jesus, assim que ele começou seu ministério, em uma das funções, ou melhor, uma das ações de Jesus, foi quando ele foi escolher os discípulos. Ele vai dizer, esse serve, esse não serve, esse serve. Aí teve um jovem rico. Poxa, você faz tudo. Você tem uma coisa que você não faz. Deixar tudo e me seguir. Então Jesus sabia exatamente quem tinha que andar com ele.
É verdade. Pastor, eu quero agradecer Eu que imensamente. agradeço. Que tempo incrível. Foi rápido. Foi rápido. Merecia mais, né? Não, com certeza, né? Então ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar. Já deixa aí certo. Ele vai voltar. Fica mais pra cedo, gente hein? ter 1 hora, né, de podcast, isso pra gente aí. conversar bem muito. Mas eu quero agradecer imensamente. Amém. Eu tenho certeza que mesmo rápido foi profundo. Vai ter ensinamentos que vão ficar no coração das pessoas que vão assistir esse podcast. Deixa aí o seu último oi, ou sua palavra profética. Abençoa o pessoal que tá aí nos Eu falo assistindo. para essa câmera aqui, tá? Eu quero que você seja motivado a, acima de tudo, acreditar no que o Senhor tem te dado. A viúva, ela tinha tudo que ela precisava, né? E quando o profeta dá uma direção para ela e diz, olha, agora vai, fecha a tua porta. O que é isso? Não traz para dentro do teu processo quem não merece estar. Tá? Fecha a tua porta, você, teus filhos, vai ver o que o Senhor vai fazer primeiro em você. Aprende a confiar na palavra de Deus acima de qualquer coisa, tá? Eu quero encorajá-los, eu quero que vocês sejam motivados a fluir. A melhor coisa é quando você encontra alguém que está fluindo no teu propósito, é inspirador. Eu estou ladeado a alguém que tem fluído no seu propósito, e isso tem sido inspiração, isso tem sido a motivação para que outras pessoas também se levantem. E assim eu declaro para você, que você possa fluir no teu propósito, acreditar no que Deus tem te dado, e não trazer para dentro do teu processo quem não merece estar. Porque senão você não vive e atrapalha outra pessoa a viver também. Uau! Tá aí dando até para escrever, ó. Tá, né? E estudar. Amém. Gente, que maravilha esse tempo, esse bate-papo aqui. Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado. Eu aqui recebi muito de Deus. Deus, ele estava aqui sendo entrevistado, mas ele estava falando também comigo. Deus abençoe ricamente e até o próximo podcast. Tamo Se Deus junto, quiser. Deus abençoe! florescer! Uhul!